Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. É sempre uma grande gratidão a gente poder estar nesse lugar, para a gente estudar um pouco da Palavra de Deus, né? Hoje nós não somos muitos, mas o Senhor Deus sabe das nossas limitações e fraquezas, e temos plena certeza que aqueles que vieram vão sair assim fortalecidos, né, pelo poder da Palavra de Deus, né? É sempre uma alegria estar aqui mesmo, por isso agradecemos ao Senhor. Aproveitando este estudo que eu estou fazendo, meio que minucioso, de Lucas, convido-vos ao Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos aproveitar aqui do versículo 1 ao 13, irmãos. E o título da nossa mensagem é Vencendo as Tentações. Elas estão todo momento sendo lançadas e talvez a gente, seguindo o modelo de Cristo, a gente possa assim ser forte para vencer as tentações. O que a gente encontra? A gente encontra que Deus nos dá provas, nós temos as provas de Deus para as nossas vidas. Eu fico imaginando que prova de Deus é mais ou menos como se você tivesse do primeiro para o segundo ano, por exemplo. E hoje não precisa nem tirar nota, né? Não sei nem como que funciona mais. A gente tem escutado algumas coisas a respeito do ensino do nosso país e é péssimo. Na nossa época, se não tirasse nota, não passava de ano. E quando se fala de provas, a gente logo imagina que provas são para alcançar, vamos dizer que do primeiro para o segundo ano, né? Ou seja, é um crescimento. Na hora que falar dos primários, não, já estou no segundo. Percebe? Então nós temos as provas da parte de Deus, mas existem as tentações de Satanás, irmãos. E é importante a gente saber que o objetivo dessas tentações é destruir a nossa comunhão com Deus. Este é o grande objetivo. Tudo que ele lança para a gente, quando nós caímos em tentação, logo nós vamos assim destruindo a nossa comunhão com Deus, o nosso gozo de estar na presença de Deus. A pessoa que cai em tentação, ele fica longe de Deus, porque faz aquilo que Deus não se agrada, logo ele fica cada vez mais distante, triste e assim por diante. Então este é o objetivo de Satanás enviar suas tentações. É o tal do homem que cai em tentação, né? Que a gente costuma dizer. Mas é importante a gente perceber que a tentação não é o pecado. Olha aqui o que Tiago diz, nós vamos voltar para Lucas já, mas Tiago capítulo 1, verso 13, diz assim, ó: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Percebeu? 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, que sendo consumado, gera a morte. Percebeu? Então a tentação é isso. É apenas para que a gente pudesse ficar longe de Deus, perder a comunhão com Deus, né? Segundo Tiago, a gente então percebe que a origem da tentação é a nossa própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo ilícito que está no nosso coração, o desejo que a gente nem deveria ter. Ele habita em nós. Então todas as vezes que a gente formula isso no coração, é como se fosse um anzol, né? Satanás lança um anzol com a isca bonita, e a gente então imagina que ela é boa, sabendo que por trás está o anzol. O peixe parece que é assim, né? O peixe é muito simples, a maneira de você pegar o peixe.
né? Põe o anzol em cima do camarão, o peixe de longe, com os olhos que tem, já imagina, tem um anzol ali, o que eu vou fazer ali? Pois ele continua vindo. Então o pecado é mais ou menos isso. Então a tentação não é pecado necessariamente, né? Versículo 1 e 2, irmãos, do nosso texto, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. Ora, lembra que eu falei que a tentação é de acordo com o desejo? Ou aqui, necessidade, irmãos. A tentação de Satanás para Cristo veio necessariamente para uma necessidade. Olha, o Senhor Jesus está há 40 dias sem comer. Você percebe? É esse o fato aqui, olha. Aqui diz 40 dias, versículo 2: 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E termina dizendo: e terminados eles, finalmente teve fome. Não percebe como que é o negócio? Quando você, só vou fazer um exemplo aqui, o Ari que vai me responder. Hoje ele não vai errar, ele não vai dar moleza. Você ficou 40 dias sem comer. O que é que você está precisando, filho? Comer. Percebeu? Ora, ficar um dia para o outro já é ruim, ficar sem comer. Imagina ficar 40 dias sem comer. Pois Satanás veio nessa hora, irmãos. Estava tentando, e a primeira tentação que é descrita aqui é sobre comer. Então, mais uma vez, a tentação é de acordo com o desejo do nosso próprio coração, a concupiscência nossa ou a própria necessidade. Mas um fato eu quero chamar a sua atenção: o zelo do Senhor Jesus nestas 3 tentações, as maiores que ocorrem com as nossas vidas também. É isso que eu quero fazer, uma comparação. São justamente os fatos que talvez mais chamam a nossa atenção, mais faz a gente ficar ansioso. Eu quero chamar a tua atenção para o zelo do Senhor Jesus Cristo. Sinceramente, o zelo de Cristo nos envergonha. O cuidado que ele teve. Você imagina 40 dias sem comer? Essa é a primeira que nós vamos ver aqui. Um outro detalhe que a gente percebe aqui, nesta primeira parte, é a arrogância do diabo. É a arrogância do diabo. Isso nos deixa pasmados de saber que ele teve coragem de tentar o próprio Filho de Deus. Que dirá eu e você, irmão? Você vê a ousadia dele? Ele foi tentar o Filho de Deus. Então, é esse inimigo que eu estou falando. É assim com as nossas vidas também. Nós também não estamos livres de ser tentados pelo diabo, ou seus anjos, não sei como que é, né? Aqui é ele pessoalmente. Versículo 1: e Jesus cheio do Espírito Santo, ou seja, está dizendo que foi no poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que o Senhor Jesus venceu as suas tentações. Então esse é um detalhe fundamental. É de deixar Deus fazer e não eu mesmo. Guiado pelo Espírito Santo é isso, irmãos. É sempre. O irmão João, estávamos ali conversando agora há pouco, e ele disse: às vezes a gente é interrogado sobre um assunto e a gente não tem muito, de repente a gente consegue achar um texto, e ele dizia: é o Espírito Santo, né, irmão? Eu falei: é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que age em nossas vidas. Foi no poder cheio do Espírito Santo que o Senhor Jesus vai conseguir trazer lições
especiais para a gente nesse dia, irmãos. Temendo a Deus, confiando em Deus e não nele mesmo. Diante desse fato, nós precisamos conhecer a nossa dependência de Deus, irmãos. O irmão Amarildo falava agora há pouco aqui, né, sobre chuvas. Os homens falam que é só tal dia. Pode ser que eles acertam uma ou duas ou não sei quantas, mas a nossa dependência é de Deus, não é dos homens. Isso é um fato que nós precisamos guardar com a gente. Nós somos dependentes de Deus, para isso precisamos andar no Espírito, conforme o Espírito de Deus. Todas as vezes que a gente age pela carne, nessas tais tentações, ou nas provas que nos é dada, como diz um ditado por aí, ai, ai, entende? Quando vai pela própria força, ai, ai, não funciona. Então nós precisamos saber da nossa dependência para com Deus. Verso 3 e 4, e disse o diabo, então, diante da situação que já mencionou, versículo 1 e 2, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esta pergunta de Satanás aqui, você viu a perspicácia que ele coloca aqui? Se tu és o Filho de Deus, ora, mas ele é o Filho de Deus, você percebeu isso? Se tu é como se estivesse dando uma brecha para que ele não fosse, ou talvez isso induzisse ele a fazer o tal milagre para provar. Se tu és o Filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus. Mas só porque é o Filho de Deus deve cair em tentação? De modo nenhum. Só porque é o Filho de Deus deve provar com poderes? De modo nenhum. Todos as maravilhas que saíram das mãos de Cristo, das curas que ele fez, foi para a glória de Deus, nunca foi para dizer, eu sou o cabra. Amém, irmãos? Então é assim. Ora, só porque é bonito precisa cair em tentação? Só porque é feio pode cair em tentação? Ou só por causa daquilo outro, nós devemos cair em tentação? Não, jamais, não podemos. Devemos evitar cair em tentação. O diabo tenta, mas ele tenta com astúcia, conforme nós já falamos, diante daquilo que o homem está precisando ou está de olho, ele está vendo. Ele tenta com astúcia para que o homem despreze a vontade de Deus e faça a vontade de Satanás, ou do diabo, que aqui é o diabo, né? Com astúcia, para que esse homem, depois que cometer aquilo que veio a fazer, perca a comunhão com Deus. Lembra que nós falamos no início? Esse é o objetivo, perder a comunhão com Deus. No verso 3, provavelmente nós encontramos aqui, irmãos, disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Provavelmente esta é uma das maiores tentações para com a humanidade, não é só para com Cristo. Nós encontramos aqui, eu ouso dizer, talvez uma das maiores preocupações de toda a humanidade, o que nós vamos comer amanhã. Nós já ficamos preocupados se nós vamos trabalhar amanhã, porque sabemos que precisamos trabalhar para comer. Esta é sim uma das maiores preocupações que aflige o homem.
E quando não tem o que comer, que condição ele fica? Foi o que o Ari disse: comer, só pensa em comer. Se está 40 dias, se é que ainda tem vida, né? Eu acho que nós meio gordinho, nós não suporta uma semana, na verdade, né? O fato é que nós encontramos aqui tentações e tentações difíceis de passar, tá? Talvez você já passou por alguma, talvez você está passando por alguma. Provavelmente nós vamos encontrá-las lá na frente, situações difíceis de passar, tentações difíceis de passar. Mas para a resposta do Senhor Jesus é que eu chamo a atenção de vocês. É importante a gente lembrar que o Senhor Jesus não disse que não era importante comer, que não precisava comer, tá? Porque o próprio texto disse: teve fome, verso 2, finalzinho do versículo 2. Então o Senhor Jesus não está dizendo que não pode comer, ele somente disse que não é só de pão que o homem vive, meus irmãos. Ou seja, não adianta eu alimentar a minha vida somente com pão. Você entende? Isso mostra a importância da gente ler as Escrituras. Eu vou dizer novamente, os batistas já foram conhecidos por aí como os Bíblias, mas eu estou desconfiado que nós estamos perdendo este título que foi dado aos crentes do passado, aos nossos irmãos do passado, por falta de conhecimento da Bíblia. Tem que ler. Bíblia é para ler. A vontade de Deus eu preciso saber, porque senão eu vou fazer o que ele não... transforma em pão. Se eu posso fazer isso, eu já vou transformar e não vou nem trabalhar mais. Percebe? Então, esta é sim uma grande preocupação. O Senhor Jesus não está dizendo que não precisa comer, ele só está dizendo que não é só de pão que a gente vive das Escrituras, das palavras de Deus. Isso serve para nós, não somente para a nossa vida que nós temos aqui, mas vai servir para a eternidade. Consegue entender isso, irmãos? É por ela que nós vivemos, não somente a nossa vidinha aqui, mas nós vamos viver a eternidade por conhecer ela. Por isso, mais uma vez, eu faço propaganda. Comece a ler as Escrituras. Não queira, mas é de capa a capa. Vai lá no Evangelho, vai nas cartas, que você vai se fortalecer. Nós estamos precisando de gente que conhece a Bíblia, para a gente defender. Hoje nós vivemos sossegadamente. Se a gente sair na rua, atravessamos de um lado para o outro, e talvez a gente não é questionado sobre a verdade de Deus, mas amanhã nós vamos ser. E o que eu vou rebater se eu não conheço as Escrituras? Consegue entender isto? Sem o conhecimento das Escrituras, irmãos amados, tudo vai ser importante, tudo para nós. Se a gente não conhece as Escrituras, tudo vai ser importante, menos a vontade de Deus. A resposta do Senhor Jesus é para mostrar que a vontade de Deus é maior do que todas as coisas. Verso 5 até o 8. E o diabo já perdeu a primeira tentação, né? Olha, é bom quando ele abandona a gente, né? E às vezes você já percebeu que é assim? Sabe mais um detalhezinho, irmão? Você é tentado numa coisa, você vira as costas, parece que aquilo apagou. Sabe? Criou forças, Senhor, me livra desse negócio, eu quero, e pega o caminho contrário, aquilo parece que acabou. Talvez volte amanhã, porque a concupiscência vem de novo. Mais ou menos isso aqui. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero.
Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Esta tentação também tem ocupado o coração dos homens. Esta tentação tem sim ocupado o coração dos homens. Contemplar e desejar o mundo e o que no mundo há. Sabe? Nós às vezes não estamos satisfeitos com a vidinha simples que Deus nos dá. Nós estamos sempre criando, como se isso fosse nos agradar, irmãos. A alegria está em Deus. E na simplicidade que Ele nos dá, pessoas foram fiéis. Às vezes me chama a atenção a vida de João ou Batista e o traje que aquele homem usava. Eu estava conversando com um irmão uma certa época e nós estávamos pensando, os pastores pensam nisto, né? Estou indo para lá, mas já pensando nesta coisa, o que vai ter, como que vai ser, o que eu vou comer. E se nós encontrássemos algum João ou Batista, o trabalho de Deus seria próspero. Pastores não querem, eu também não quero a vida de João, isso é fato. Muito simples da gente entender. Irmãos, o diabo oferta aquilo que está no coração do homem. Por isso isso é uma tentação, provavelmente, que ele lança anzóis e mais anzóis, para ver se consegue agarrar um de nós. Tá? Tentação, anzóis e mais anzóis. E nesta tentação aqui de desejar, de contemplar o mundo ou o que no mundo há, irmãos, a gente perde a noção. A gente perde a noção, é ludibriado muito facilmente. Quando nós partimos para as questões de dinheiro, nós perdemos a noção. Tome cuidado. Tome cuidado, saiba dizer não, saiba botar um ponto final. Tem que ter esta preocupação. Riquezas, status, fama, e o homem é derrotado. Sabe? E o homem é derrotado. Enfraquece, fica longe de Deus. Perde a comunhão, conforme nós falamos no início, porque as tentações são para isso, para que a gente perca a comunhão com Deus. No versículo 6 nós encontramos: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Irmãos, esta é mais uma mentira terrível do diabo, tá? Esta é mais uma mentira terrível que o diabo inventou. Ele, à força, tem tomado conta daquilo que não lhe pertence. Se não me falha a memória, João 12:31 fala disto. O Senhor Jesus falando para os discípulos antes da sua morte: vai chegar, como se dissesse, vai chegar um novo dono aí, que está surrupiando. Eu vou até voltar, não sei se para frente, eu vou até aqui para ver se é isso mesmo, só para a gente ver, irmãos. 12:31. Agora é o juízo deste mundo que vai operar. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Percebe? Ele tem tudo, porque é como se ele tivesse entrado aqui e apossado daquilo que não lhe pertence. Este é um fato. Então, quando a gente olha para as questões referentes à riqueza, não sei o que lá, é isso. Ele está fazendo barganha com aquilo que nem é dele.
Tudo foi criado por Deus e pertence a Deus. Mas pense você nisto: esta é uma grande proposta ou não? Dar-te-ei, subiu, aqui diz, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Esta é uma grande proposta ou não? E eu vou te dar isto. E por causa desta promessa que nos é engodado por meio de um anzol, a adoração do homem não vai ser para o seu Criador. É o versículo 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Percebe, irmãos? Consegue notar isto? Mas nós não temos planos para ser dono do mundo. Não, irmãos. Só não deixa o teu coração te levar para isto. Viva contente com aquilo que Deus lhe dá. Trabalhe, porque esse é o destino, né? Vamos dizer assim, de todos os homens. Nosso pai Adão botou a gente nesta, e é assim. E nós precisamos trabalhar para trazer comida para os nossos, é assim. Mas não tenha o seu coração vidrado em coisas que daqui a pouco passam. O irmão falou na sua oração: tudo passa, a vida passa rápido. Adorando suas conquistas, você está adorando ao diabo. A resposta do Senhor Jesus Cristo aqui é simplesmente fatal. Verso 8, né? Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Lembra que eu falei de zelo do Senhor Jesus Cristo? Um zelo absurdo em detalhes que a gente se perde, que nos envergonha por estarmos servindo ao Senhor. Zeloso nos detalhes que a gente precisa ter também, meus amados irmãos. Mas com os mimos do diabo, dificilmente o homem dará esta adoração, este servir ao Senhor. Aceitando os mimos, dificilmente o homem vai adorar a Deus conforme precisava. O homem adora tudo, principalmente seus bens. Isso é mais importante para ele. Isso é o homem do mundo, né? Estou falando do homem do mundo. Por isso nós não podemos ter os nossos olhos assim. O pedido vamos dizer que um pedido que foi concedido a Salomão. Engraçado que a Bíblia faz referência sobre isto, né? Quando Deus diz: não, pede o que você quiser. Era um jovem. Puxa vida, se ele disser isso para um jovem do nosso tempo, ele endoida. E ele me disse: me dê sabedoria que vem do Senhor. E a Bíblia faz referência sobre isso: porque não pedistes riquezas, então eu vou te dar a sabedoria e a riqueza. Vê como que é o detalhe, irmãos. Outra fala do Senhor Jesus aqui, no versículo 8, que a gente encontra: Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás. Para trás, irmãos, é porque Deus não aceita que nada, mas nada mesmo, esteja na frente. Para trás é o lugar de tudo aquilo que nós gostamos. Já viu falar de adorar um ídolo, por exemplo? Só para a gente entender como que é feito. Eu nunca fui, não gosto, não quero saber, mas como que é que eles fazem? Eles põem o ídolo aqui e adoram
ajoelham, sei lá o que fazem, mas o ídolo está na frente. Para trás é não passe na frente de Deus. Não é o teu lugar. Como aquilo que você está oferecendo também não deve estar na frente. Na nossa frente é o nosso Senhor, meus amados. É o nosso Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Ele deve estar na frente. O nosso Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Ele deve estar na frente. Gostou da... Para trás, fica para trás. Mas eu chuto as coisas que me foi dado. Não, carrega com você, mas não precisa estar na frente. Percebe? Mas e o alimento bom, excelente, mas não precisa estar na frente. Não precisa ter o coração voltado nessas coisas. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Nada deve estar na frente. Irmãos, não coloque seus olhos, não olhem além do Senhor, para adorar ou para servir. Deve ser assim, pois nós podemos ser vencidos pelas tentações que nos advêm. Versículo 9 até o 12. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus, este foi um dos pecados da nação de Israel, e foi também por conta deste pecado que da idade de 20 anos para cima ficaram todos prostrados no deserto, não chegaram na promessa que lhes foi dada, porque tentaram a Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor já disse para a gente por meio das Escrituras, lembra que nós falamos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, o que procede da boca de Deus, ou das Escrituras. É por ela que Deus já disse, é por ela que Deus tem nos ensinado. Não faça, às vezes Ele tem dito para a gente, né? Não faça assim, não faça daquela maneira, não faça. Mas o homem vai e faz. Isso é tentar a Deus. Não sei o que é que o Senhor tem falado para você, por meio das mensagens que a gente escuta, por meio da leitura que você faz na sua casa, por meio de mensagens que você escuta de outros irmãos. Não sei o que é que Ele tem falado com você, mas não tente a Deus, porque tudo que a gente deixa de fazer depois do conselho dado, isso é tentar a Deus. É o que o homem mais gosta, fazer a sua própria vontade. Percebeu os 3 pontos? É tudo o que o homem quer. Estou falando de teimosia, né? Alguns, para facilitar, dizem: não tem nada a ver. Mas como não tem nada a ver, a palavra está dizendo que não pode. A palavra ficou velha. Isso foi falado para o judeu. Já vi muita gente falando de judeu. Ora, o judeu é o povo de Deus. Não, mas não falou para a igreja, falou para o judeu. É o povo de Deus. Teimosia, irmãos, a teimosia mata. A teimosia deixou Israel sem entrar na terra. Tentar a Deus é isto.
já avisou de novo. O que está fazendo? O que está teimando? Quantos conselhos o Senhor tem dado para a gente? Talvez a gente neste momento volte a pensar em tantas coisas que o Senhor já disse, por meio de um irmão, por meio de outro, por meio da leitura nossa. Quantos conselhos o Senhor tem dado? Meus amados, em todas estas tentações nós encontramos a recusa do Senhor Jesus Cristo. E tinha um objetivo sua recusa: fazer a vontade do Pai. Ele só recusou porque ele precisava. Imaginou 40 dias sem comer, ali? Você acha que você vai aguentar isso? Mas talvez, um golinho d'água, não dá para suportar? Você já ficou um dia sem comer? Só pensa, filho, viu como vai ser difícil isso, hein? 40 dias. Quantos conselhos o Senhor tem nos dado? Em todas estas tentações difíceis, nós estamos falando de tentações difíceis, nós encontramos a recusa do Senhor Jesus Cristo, somente para fazer a vontade do Pai. Veja, versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. 8. Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirás. 12. Dito está: não tentarás o Senhor teu Deus. A preocupação do Senhor Jesus era agradar a Deus. Esta deve ser a preocupação dos crentes. Mas nosso coração é duro, teimoso, rebelde. Mas meus olhos, teimoso e rebelde. Lembra, tem um versículo que diz: as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne. Mas o objetivo era para fazer a vontade de Deus. Então nós encontramos o versículo 13, que diz: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, por conta desta recusa do Senhor Jesus Cristo, tentação é assim. Tentação é assim. Nós falamos já no começo. Quando a gente diz não quero, eu vou cair fora, o negócio parece que some. Fala, mas estava tão difícil. Só foi eu virar homem. Só foi eu recusar. Parece que acabou. Olha aqui, por este motivo, por conta da recusa, a Bíblia diz que ausentou-se dele. Mas você viu o detalhe que Lucas escreve? Por algum tempo. Ela volta. Isso é que é o duro da tentação. Porque você dá graças a Deus porque não caiu no seu pecado. E amanhã ele volta de novo. Não é assim que a Bíblia diz? O teu pecado jaz à porta, Caim. Cabe a você dominá-lo. No outro dia, ficou livre, graças a Deus. Meu Pai, como eu estou contente, porque eu recusei o meu pecado. Cruza o braço. É o pecado de ontem. Mais uma luta, e por algum tempo, irmãos. O Evangelho de Mateus, esse versículo aqui está dizendo assim, Mateus 4:11. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então só depois da tentação, irmãos, só queria mostrar isso para vocês. Só depois da tentação, da recusa, a gente então é servido pelos anjos.
ou o Senhor Jesus, não vamos dizer que eles vêm dar comida para a gente, não é isso não. Por isso eu quero terminar dizendo assim, que as tentações podem durar um tempo, talvez um tempo grande, mas sendo fiel, o favor não demora a chegar. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.